Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje eu vim apresentar as minhas leituras de janeiro. Esse mês de janeiro eu consegui ser bem produtiva e ler bastante e ainda assim eu fiquei a última semana de janeiro sem ler nada para assistir algumas coisas que eu queria, mas no final das contas eu li 7 livros em janeiro. Os meus lidos foram Leitura de Verão, O Espantalho de Oz, O Café da Praia, Eu Queria Morrer, Mas no Céu Não Tem Teu Book, Inky Tink em Oz, 1984 e The Murmur of Bees. Lembrando que vários desses livros já tem vlog de leitura aqui no canal, incluindo alguns também que vão estar presentes em Summer Diaries, mas outros ainda vão sair no mês de fevereiro. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os vídeos que vão sair em breve. O primeiro lido do mês foi Leitura de Verão. É um livro de uma autora que eu já leio há algum tempo. Eu já tinha lido 2 livros dela e estava querendo ler esse nessa estação. Conhecemos as personagens principais, que são a January e o Gus. Ambos são escritores, fizeram faculdade juntos e se conhecem desde lá, e se reencontram perto de casas que eles estão morando atualmente, perto de um lago / uma praia, ele porque comprou e ela porque herdou do pai. Eles se desafiam a escreverem no gênero um do outro, pois enquanto ela escreve romances, ele escreve ficção. Pensam isso porque ambos estão com bloqueio criativo e querem se desafiar. Esse é o enredo geral do livro, mas ele se apresenta muito mais. Fala sobre dificuldades de cada personagem, seus passados complicados, descobertas sobre a vida, falta de esperança, um pouco do mercado editorial e as suas cobranças, uma parte também interessante de como a literatura muda quando foca em mulheres e o preconceito das pessoas sobre isso, então dá pra ver que é uma história surpreendente. São muitos detalhes da história que acabam deixando ela sensível, um pouco misteriosa com os acontecimentos da vida dos protagonistas, e ainda assim o seu crescente romance. Tudo é bem abordado e bem desenvolvido, me apresentou as coisas de um modo que eu não esperava e me fez ter reflexões sobre como cada pessoa lida com as coisas da vida, pontos sombrios da nossa existência e que a vida é feita de altos e baixos e que a gente não pode se deixar levar pela tristeza, que sempre haverá uma coisa boa em seguida. Eu tinha certas expectativas com o livro que não foram alcançadas. Foi uma leitura interessante, mas não tão fluida e tão marcante quanto as outras que eu fiz da autora. Então, para a leitura de verão, eu dei 4 estrelas. Segundo lido do mês foi O Espantalho de Oz. É o volume 9 da série. Ele acompanha um novo grupo de amigos que depois se junta ao Botão Brilhante e ao Espantalho, que são personagens que já conhecemos. Esse novo grupo é formado pelo Capitão Bill, a sua protegida, a Trot, e um orc, que é um tipo de pássaro. Primeiro, o Capitão Bill e a Trot passam por um desastre natural que os leva a uma caminhada longa e difícil até a terra de Mu. Depois de certas aventuras lá, eles vão a Jinxland, que é um local onde a trama se desenvolve mais, e é uma terra nos limites do país dos Quadlings, com uma governante e regras próprias que beiram a tirania. Ali um casal se ama e é proibido de ficar juntos, tem muitas bruxas malvadas, o próprio governante cruel que comentei com vocês e a vontade dos personagens principais de ajudarem os súditos. Essas personagens, com a ajuda do Espantalho e seu cérebro maravilhoso e valores como a bondade, a amizade, a paciência, a perseverança e a ética, conseguem ajudar a todos a ir para a Terra de Oz novamente. São aventuras legais de acompanhar, com o conforto da Terra de Oz e das figuras que eu gosto tanto, e eu fico ansiosa para ver quem será o protagonista da própria história. Para o Espantalho de Oz, eu dei 4 estrelas. Terceiro lido do mês foi O Café da Praia. Na verdade foi uma releitura, eu li esse livro por volta de 2019 e queria reler para lembrar de tudo. Nele a gente acompanha a história da Eve. Ela tá vivendo uma vida que não a faz feliz para ver se consegue agradar sua família, que nunca fica satisfeita e só vê seus atos como erros. Ela trabalha em um local que ela é assediada e desvalorizada, seu namorado a trata como se fosse uma criança mal comportada,
Suas irmãs só se vangloriam das suas conquistas e diminuem a Ave. Ela tá cansada de tudo isso e não vê saída. Até que a sua tia favorita, Jo, morre em um acidente repentino e deixa um café na praia para ela. Ela passou a sua infância lá, tem boas memórias do lugar e fica surpresa com esse testamento. Sua vida muda a partir disso e ela volta a sonhar e ter força de vontade para ter uma vida melhor e mais feliz. A protagonista é espontânea, única e artística, então uma vida comum não a faz feliz, e é um aspecto que guia a história e faz a gente se envolver com tudo. As personagens secundárias também têm importância na história, deixando ela mais completa e ativa. Tive reflexões sobre como devemos passar o tempo com quem amamos, valorizar esses momentos e também buscar ser feliz, independente do que os outros pensam e acreditam ser o melhor para você. Que nunca devemos parar de sonhar e buscar a alegria. Para o Café da Praia, eu dei 4 estrelas. Quarto lido do mês foi Eu Quero Morrer, Mas no Céu Não Tem Teu Book. É um livro que eu fiquei curiosa para ler de repente. Eu vi que eu tinha no Kindle Unlimited e já peguei para começar. O livro se mostrou surpreendente e reflexivo, e mesmo que no início eu tenha achado que não ia ser uma leitura proveitosa para mim, foi um enredo que me agradou bastante. Ele acompanha a protagonista em uma jornada de autoconhecimento e evolução pessoal, sem aquele tom de autoajuda, mas que ainda assim nos faz pensar e comparar com as nossas próprias vivências. Lemos as conversas dela com seu terapeuta, falando sobre seus problemas, anseios, bloqueios, e ao mesmo tempo que nos identificamos com algumas, aprendemos a ver outras nas pessoas com mais empatia e mais respeito. Fala sobre aspectos gerais também, como por exemplo o julgamento da sociedade, as limitações e austeridade que colocam em cima de todos, principalmente relacionada a atributos físicos e traumas mentais. A autora desenvolve ideias sobre autoestima, empatia, relações sociais, pensamentos negativos, esperanças, comportamentos, como o processo de melhora é constante, que todos os dias podemos avançar um passo, mas também retroceder e isso faz parte da vida, e que a tristeza faz parte, então nesses momentos se respeite, se conforte e se permita senti-los. Para ele, eu dei 4 estrelas. Voltando à série de Oz, o meu quinto lido do mês foi Rinky-Dink em Oz. Logo no início, o autor já disse que o livro será diferente dos anteriores, e isso é verdade, mas de um jeito bom. Acompanhamos principalmente Inga, uma criança que é um príncipe, o rei de Rinky-Dink e Bill, que é o seu bode. Primeiro, a história nos apresenta os reinos de Rinky-Dink e Pingaree, que mantêm uma boa relação. O monarca do reino de Pingaree tem medo de que possa ser invadido como foi no passado, conta o segredo de proteção das terras e do povo, e infelizmente isso acontece. Os únicos personagens que não são escravizados pelo inimigo são os protagonistas que eu comentei, e fica para o pequeno Inga a responsabilidade de salvar o seu lar, a sua família e os seus súditos com as pérolas mágicas. Os inimigos são compostos por outros 2 reinos, Coregos e Regos, que tratam os seus súditos muito mal, mas como lição principal da história temos que a impiedade, assim como o altruísmo, são sementes que darão frutos no futuro e que o mundo dá voltas e nos surpreende. Para Rinky-Dink em Oz, eu dei 5 estrelas. Meu sexto e penúltimo lido do mês foi 1984. É um clássico de George Orwell, que estava na minha lista de leituras, assim como A Revolução dos Bichos. Eu tinha certas expectativas com o livro por ser bastante comentado, mas elas foram superadas e eu tive mais reflexões e pensamentos do que eu imaginava. O enredo acompanha um tempo distópico e a vida de Winston no meio de tudo isso. Ele trabalha para um governo que controla, limita, obriga e impõe comportamentos, ações e até sentimentos. Winston é contrário a isso no seu íntimo, mas ainda assim se vê dominado pela realidade. O chamado Grande Irmão é um ditador que parece estar em todo lugar e conquistar até crianças com seus ideais de guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. O protagonista e suas relações são interessantes, profundos e instigantes, mas as autoridades e o contexto são o que chamam mais atenção na trama. O modo como o poder é exercido nos pensamentos das pessoas, como as informações e notícias são manipuladas em favor do Grande Irmão,
como os cidadãos acabam colaborando para sua existência restrita. Um núcleo que me chamou muito a atenção foi como um dos outros personagens que trabalhavam para o governo tinha a função de diminuir as palavras dos dicionários, já que o verdadeiro motivo do novo idioma é estreitar o limite de pensamento, já que o crime do pensamento seria impossível porque não vão existir palavras pelas quais expressá-lo, que eu achei genial. O livro é complexo e singular, e uma resenha ou os 2 vlogs de leitura que eu preparei para ele não foram exatamente suficientes para expressar quantas análises eu fiz. Tudo bem escrito e desenvolvido, acontecimentos surpreendentes e lições como o significado e a importância da liberdade, como temos acesso e vivemos a verdade, o poder do povo e muito mais. Como eu disse para vocês, eu preparei 2 vlogs de leitura que vão sair em breve, então não se esqueçam de se inscrever para não perder. Para 1984, eu dei 5 estrelas. O último lido do mês foi o meu lido em inglês. Como eu já contei aqui, eu tento ler ao menos um livro em inglês por mês para melhorar as minhas habilidades, e ele foi The Murmur of Bees. Esse é um livro que estava na minha lista de desejos do Kindle Unlimited desde o outono do ano passado, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa. The Murmur of Bees é um livro bem fora da minha zona de conforto do que eu costumo ler, então foi uma experiência bem diferente e uma interpretação inovadora. Ele acompanha uma família mexicana durante alguns anos e sua luta para passar por guerra, doença, dificuldades financeiras, perdas, administração de terras e também aspectos psicológicos. O personagem mais intrigante é o Simonópio, que eu queria que tivesse mais destaque, um garotinho achado na mata quando bebê, que tem o rosto desfigurado e vive cercado por abelhas que o protegem e contam segredos. E assim, além de ficção, o livro tem uma pegada fantástica. Ele cuida de sua família adotiva com muita atenção, os afasta de perigos e ainda assim tem sua independência e some às vezes, seguindo as abelhas e seus mistérios. Apesar disso, fala de coisas reais e sensíveis e sobre muitos assuntos: ancestralidade, sonhos, dificuldades da vida, como lidamos e aprendemos com elas, o esforço de cada pessoa e família para se manter de pé, e como a vida não espera por ninguém e continua caminhando sobre qualquer circunstância. Para ele, eu dei 4 estrelas. Esses foram os meus lidos de janeiro. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar e saber todas as minhas leituras. Lembrando que, como eu disse para vocês, alguns livros já estão disponíveis em vídeos aqui no canal, mas outros vão sair em fevereiro. E também gostaria de fazer um lembrete aqui nesse vídeo, que em fevereiro vamos ter 3 vídeos por semana, às terças, quintas e sábados. Então vai ter mais conteúdos aqui para vocês, por causa de ser o mês do meu aniversário. Então não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar os seus lidos de janeiro ou qualquer outro comentário que você gostaria de fazer, compartilhar o vídeo e o canal com conhecidos para a gente poder crescer e alcançar mais pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão sair aqui. Até breve!